Fala, galera, falei que eu não ia demorar e não demorei, eu voltei. Vem comigo, olha só. Na aula passada, a gente estava falando a respeito desse inciso aqui, ó. O livre acesso, quando em serviço ou em razão deste, aos locais sujeitos à fiscalização policial, militar ou bombeiro militar. Então, vamos lá. Você na condição de militar, qualquer lugar que tiver fiscalização, você vai ter livre acesso, perfeito? Quando em serviço ou em razão deste, ok? Vamos lá. 15. Seguro de vida e invalidez em razão de atividade de risco que desempenha. Assistência médico-hospitalar através do Hospital da Polícia Militar. Perfeito? Vai ter isso? Vai. Vamos lá, galera. Aqui, inciso 17. Tratamento especial quanto à educação de seus dependentes para os militares estaduais do serviço ativo através dos colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Perfeito? Então, vamos lá, adiante. Recompensas ou prêmios instituídos por lei, ou seja, se a administração pública determinar um regime de metas para poder fazer com que a redução da criminalidade, baixar a taxa de homicídio, a de letalidade violenta, uma série de outros fatores, a partir do momento que aqueles policiais cumpriram o disposto naquela lei que instituiu esse prêmio ou recompensa, o que vai acontecer? O policial tem direito de receber. Perfeito? Show de bola? Aqui, ó, 19, auxílio funeral conforme previsto em lei. E o 20 foi vetado. Vamos lá no 21. Fardamento ou valor correspondente constituindo-se no conjunto de uniformes fornecidos pelo menos uma vez ao ano ao cabo e soldado na ativa, bem como aos cadetes e alunos soldados e, em casos especiais, aos demais militares estaduais. Transporte ou valor correspondente, assim entendido, como os meios fornecidos ao militar estadual para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreendendo também as passagens para seus dependentes e a transição das respectivas bagagens de residência a residência. O que é isso? O servidor ele foi removido para um outro ponto do território estadual. Então, ele vai fazer jus a esse transporte aqui, ao valor correspondente? Vai. Tranquilo? Vamos lá. 13º salário. Alguns lugares, alguns estatutos chamam de gratificação natalina. Salário família pago em razão do número de dependentes nas mesmas condições e no mesmo valor dos segurados do regime geral de previdência social, na proporção do número de filhos ou equiparados a de qualquer condição de até 14 anos ou inválidos. Cuidado que na prova ele bota somente até 14 anos, ou ele bota inválidos e retira o 14 anos. Tem que tomar um cuidado. O que você vai fazer? Sublinha isso daí no teu material, ok? Vamos lá. 36. Fica assegurado ao militar estadual da ativa, quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito a transportes rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo, ok? Outra coisa, caiu na tua prova, tu faz o quê? Deixa claro 2 por veículo. Por que eu estou falando isso? Porque na prova ele coloca esse inciso e bota indistintamente, ou sem número determinado. E não, o máximo é de 2 por veículo. 27. Isenção de pagamento de taxa de inscrição em qualquer concurso público para ingresso na administração pública estadual, direta, indireta ou fundacional. Assistência psicossocial pelo Hospital da Polícia Militar, ou seja, ele tem direito? Tem, galera. O militar vê muitas tragédias, bombeiro vê pessoas morrendo à frente dele, acidentes com famílias, isso mexe com o psicológico? Mexe. Por isso que ele tem direito ao quê? A assistência psicossocial pelo Hospital da Polícia Militar. Afastar-se por até 2 horas diárias por
por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço para acompanhar filho ou dependente legal que sofra de moléstia ou doença grave e irreversível em tratamento específico a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por junta médica de saúde da corporação. O que é isso daqui? Suponhamos que aquele servidor público, que aquele militar, ele tenha um filho que tem uma insuficiência renal e que aquele filho, ele tem que fazer aquela hemodiálise todo dia. Então, peraí, ele vai ter esse direito? Vai. Isso é uma doença grave e irreversível? Eu não entendo nada de doença, mas eu acredito que seja. Então, ele vai poder se afastar? Vai. Mas tem que ser comprovado tal necessidade por junta médica de saúde da corporação. Perfeito? Vamos lá. A alimentação conforme estabelecido em decreto do chefe do Poder Executivo. Vamos lá, então o decreto é que vai determinar como vai ser o quê? A alimentação dele, tá bom? O valor a ser recebido. A percepção de diárias quando se deslocar a serviço, olha aqui, ó, a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação ou hospedagem na forma de decreto do chefe do executivo. Lembrando, esse afastamento a serviço, ele não é um afastamento para sempre, ele é o que? Anota no teu material, transitório, ok? Ele não é para sempre, até porque, senão ele vai ter o que? É de transporte que a gente já viu, perfeito? Vamos lá. Elegibilidade militar, do militar e as condições. O militar estadual alistável é elegível, atendida às seguintes condições. Vamos lá. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático e imediato e definitivo do provimento do cargo de promoção e da percepção da remuneração. Então, peraí, tenho menos de 10 anos, o que vai acontecer? Tenho menos de 10 anos de serviço, eu me afasto definitivamente, sem receber nada. Me afasto definitivamente, ok? Agora, se contar 10 ou mais anos de serviço, será agregado por ato do comandante-geral, sem perda da percepção da remuneração. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Como funciona isso? Geraldo, sou militar, eu quero me eleger, eu quero me candidatar, show de bola. Se tiver menos de 10 anos, está fora, não recebe mais nada, acabou, está afastado. Tenho mais de 10 anos, eu fico agregado por ato do comandante. Estou lá, ó, agregado. Fui eleito. A partir do momento que foi eleito, automaticamente ele passa para reserva remunerada. Mas ele recebe proporcional ao tempo de contribuição que ele fez ao regime previdenciário. Estamos juntos? Vamos lá. Se suplente, ao assumir o cargo eletivo, será inativado na forma do inciso anterior. Como assim, Geraldo? Suplente. Porque quando você tem um deputado, você tem o quê? O suplente. Porque na ausência daquele deputado, o suplente assume. Na saída do cargo daquele deputado, o suplente assume. Assim que funciona. E se ele for suplente, a mesma coisa acontece aqui no inciso anterior. Perfeito? Vamos lá então. Da remuneração. Como vai ser a remuneração do militar? Ou seja, você, como você vai receber? O que você vai receber? Como vai ser isso? Olha só, a remuneração dos militares estaduais compreende vencimentos ou subsídios fixados em parcela única, na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e proventos e indenizações e outros direitos sendo devida em bases estabelecidas em lei específica e, em nenhuma hipótese, poderão exceder ao teto remuneratório constitucionalmente previsto. Vamos lá. Geraldo, o que é teto remuneratório? Vamos botar aqui no teu material. Está vendo que ele deixa claro aqui no artigo que em nenhuma hipótese eu posso ultrapassar o quê? O teto remuneratório. Se você já viu,
vamos lembrar. Se você nunca viu, vamos aprender. Se já viu e lembra, vem aprender um mapinha mental para você nunca mais esquecer. Eu tenho teto remuneratório? Tenho. Eu tenho um teto remuneratório. Esse teto é do subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Ok? Ninguém ganha mais do que esse cara aqui. Estamos juntos? Agora vamos lá. Eu tenho subtetos. Correto? E estes subtetos, eles podem ser no âmbito dos municípios, ou pode ser no âmbito dos estados ou Distrito Federal. Perfeito? Mas vamos lá. Teto remuneratório, ministro do STF. E os subtetos? No município, é de quem? É o do prefeito. No âmbito dos estados ou Distrito Federal, vamos lá. Quando se tratar do poder executivo, é de quem? É o do governador. Perfeito? Quando se tratar do poder legislativo, é de quem? Dos deputados estaduais ou distritais. Quando se tratar do poder judiciário, esse teto é de quem? É do desembargador do TJ, do Tribunal de Justiça. Mas esse carinha aqui, ó, fica limitado a 90 inteiros, 25%. Ou seja, 90,25% ele fica limitado a 90,25% do que ganha o ministro do STF. É assim que funciona o teto remuneratório. Para quem quiser aprender melhor, está no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Perfeito? Então ele está dizendo aí, ó, que os vencimentos e os subsídios não serão o quê? Não ultrapassarão o teto remuneratório, estabelecidos aonde? Dentro da Constituição Federal. Teto maior, a gente já sabe, tem os subtetos? Tenho, e é assim que funciona. Perfeito? Então vamos lá, deixa o tio apagar, dá um pause no teu material aí, que aí você copia, enquanto isso eu apago aqui, correto? É aquela dica que eu já dei em aulas passadas. Quer estudar para concurso? Tem que engolir do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, porque é muito importante, ok? Cai muito no concurso público. Vamos lá. Então, você já viu que tem que o quê? Não podem exceder o teto remuneratório. Então, vamos adiante. Olha só. Gratificação de militar matriculado em curso regular. O militar estadual, ao ser matriculado nos cursos regulares previstos nessa lei, exceto os de formação, sublinha aqui, ó, exceto os de formação, e desde que esteja no exercício do cargo ou função gratificada por período superior a 6 meses, não perderá o direito à percepção do benefício correspondente. Show de bola. Simples, não tenho que explicar isso daí, vamos embora. É só não dar mole com relação a isso aqui, ó, exceto os cursos de formação. Porque se está em curso de formação, ele não vai ter essa gratificação. Vamos lá. Gratificação por participação em comissão ou trabalho relevante. Ao militar estadual conceder-se-á gratificação pela participação em comissão examinadora de concurso e pela elaboração ou execução de trabalho relevante, técnico ou científico de interesse da corporação militar. Em primeiro caso, se o trabalho é relevante, tem que ser de interesse da corporação militar. Não basta ser relevante para o mundo da geografia, tem que ser irrelevante para o quê? O serviço técnico militar. E outra, se ele participa de quê? De comissão examinadora de concurso público, ou seja, ele participou da banca lá, examinadora do concurso público, ele vai ter essa gratificação. Perfeito? Vamos lá. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o chefe da Casa Militar ou os comandantes gerais poderão, 2 pontos,
Inciso 1. Autorizar o militar estadual ocupante de carga efetiva ou em comissão a participar de comissões, grupos de trabalho ou projetos sem prejuízo dos seus vencimentos. Ou seja, ele libera aquele militar para participar de algum cargo em comissão, participar de alguma comissão, de um grupo de trabalho, enfim, sem prejuízo dos seus vencimentos, do que ele recebe. Conceder ao militar nomeado a gratificação prevista no parágrafo 2º desse artigo, aquela que a gente leu lá atrás, perfeito? Vamos lá. O valor das gratificações previstas no parágrafo 2º será regulado por decreto do Poder Executivo. Óbvio, eu tenho uma lei. O decreto ele serve para dar bem e fiel cumprimento às leis, ou seja, ele vai explicar como funciona aquela gratificação. Até porque a lei, para você modificar uma lei, ela é muito mais burocrática de ser modificada, se você modificar, por exemplo, um decreto, que basta que o chefe do executivo expeça outro. Então, aqui ele diz que o servidor vai ter direito, que o militar vai ter direito àquela gratificação, caso cumpra alguns requisitos, mas qual é o valor? Vai ser tratado pelo decreto do chefe do Poder Executivo, que no nosso caso é o governador. Irredutibilidade, penhora, sequestro ou arresto dos vencimentos. O subsídio aos vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Ou seja, pode chegar lá o Estado e meter a mão na tua grana, nos teus vencimentos, no seu subsídio? Não, ele não pode fazer isso, exceto nos casos previstos em lei. Um exemplo, uma decisão judicial determina que seja descontado 10, 15, 20, 30% do teu vencimento ou dos teus vencimentos ou do teu subsídio por conta de uma pensão alimentícia. Isso daí é previsto em lei? É. Perfeito? Vamos embora. Igualdade de vencimentos entre pessoal da ativa e da inatividade. Isso daqui, recentemente, teve bastante confusão aí nos noticiários afora, com várias matérias pelos grandes sites de notícia, dizendo que eles estão querendo acabar com essa igualdade de vencimentos. Por quê? Porque se eu tenho um aposentado e eu tenho o cara da ativa, se eu dou um aumento para o cara da ativa, eu aumento o provento recebido pelo aposentado, pelo cara que não está na ativa. Só que isso daí, de certa forma, acaba gerando um custo maior para o Estado. Então, eles estão querendo fazer com que eu só aumente o cara da ativa, para eu acabar com essa igualdade. Correto? Por isso que a gente tem que se unir, todos nós servidores temos que ficar unidos para que isso não aconteça, ok? Vamos lá. O valor do subsídio ou dos vencimentos é igual para o militar estadual, da ativa, da reserva ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, exceto nos casos previstos em lei. Ou seja, se eles estão no mesmo grau hierárquico, aposentado ou na ativa, enfim, reformado, está na reserva, vai receber a mesma coisa, ok? Exceto os casos previstos em lei. Da revisão dos proventos. Os proventos de inatividade, lembre-se, se ele está na ativa, vencimentos ou subsídio. Se ele está na inatividade, eu falo o quê? Proventos. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que se modificar o subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais em serviço ativo na mesma data e proporção observado o teto remuneratório previsto lá no artigo 54. Ou seja, tem que obedecer o teto remuneratório estabelecido lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 11. Ok? Vamos lá. Vedação de proventos superiores a vencimentos. Parágrafo único. Respeitado o direito adquirido, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar estadual da ativa no posto ou graduação correspondente. Exemplo, eu sou um cabo da Polícia Militar aposentado e tem um cabo da Polícia Militar que está no mesmo grau que eu, no mesmo patamar que eu. Aí eu ganho 10 mil, ele ganha 3 mil. Eu posso ganhar mais do que ele? Não, porque aqui está dizendo que é vedado receber um provento maior do que um vencimento, tá? Deixando claro para vocês, só para vocês não se perderem nisso daqui. Rapidinho. Olha só. Toda vez que você ouvir falar vencimentos, eu estou querendo dizer que isso é a mesma coisa do que remuneração.
Então, falou em vencimentos, é a mesma coisa do que remuneração. Vou até frisar o S aqui, ó. Vencimentos, mesma coisa que remuneração. O que é vencimento, Geraldo? É a soma do vencimento mais as vantagens. Correto? Isso daqui é parte básica. Vencimento, parte básica. Vencimentos, vencimento mais vantagens. O que é a mesma coisa que remuneração. Que a gente não pode confundir, é diferente de subsídio. Subsídio nada mais é do que parcela única. Foi? Subsídio é parcela única. Estamos juntos? Vamos lá, então. Não pode confundir. Faz isso daí no teu caderno, aperta o pause, faz e depois a gente continua. Vamos lá. Cadê? Esse daqui eu já falei para vocês. Vamos embora. Cálculo dos proventos para inatividade e resíduo de tempo. Vamos lá, como é que funciona isso? Artigo 58. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar estadual terá direito a proventos proporcionais aos anos de serviço, computáveis para a inatividade até o máximo de 30 anos, computando-se, para o efeito da contagem naquela ocasião, o resíduo de tempo igual ou superior a 180 dias, como se fosse mais um ano. Galera, isso daqui tem que tomar um cuidado, porque no artigo 40, salvo engano, inciso 11 ou 10, não me recordo de cabeça, ele diz que é vedada a contagem de tempo fictícia para efeitos de aposentadoria, correto? Mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque o professor de Direito Constitucional vai trabalhar muito bem isso com vocês. Então, só deixar claro, só puxa uma seta aqui, bota cuidado, cuidado, e escreve, é vedado a contagem de tempo fictícia. Cuidado, é vedado a contagem de tempo fictícia. Perfeito? Anote isso daí, não dá mole não. Vamos embora. Das férias e outros afastamentos temporários do serviço. Vamos lá, férias. Agora vamos falar da definição, da concessão, do gozo, da remuneração e o período aquisitivo. Vamos lá. Artigo 59. As férias traduzem um afastamento total do serviço, concedidas anualmente, de acordo com portaria do comandante-geral, de gozo obrigatório após a concessão, remuneradas com 1/3 a mais da remuneração normal, sendo atribuídas ao militar estadual para descanso a partir do último mês do ano em que se referem, do último mês do ano a que se referem, ou durante o ano seguinte, devendo o gozo ocorrer nesse período. Então vamos lá, a gente já sabe, o servidor tem direito de férias? Tem direito de férias. Dentro das férias, ele recebe 1/3 de férias, o chamado terço de férias? Recebe. Até porque o artigo 7 da Constituição, ele diz que tem que ter o terço de férias, inclusive para os servidores públicos. Perfeito? Vamos lá. Restrições à concessão e a gozo de férias. A concessão e o gozo de férias não sofrerão nenhuma restrição, salvo para cumprimento de punição disciplinar de natureza grave ou prisão provisória. Então, primeira coisa, qual tem que ser a natureza? Grave ou prisão provisória. Aí atrapalha o gozo de férias. Senão eu vou falar assim, olha, tu vai tomar uma penalidade grave, mas você só vai cumprir essa penalidade depois das férias. Negativo. Pode prejudicar a concessão de férias. Por necessidade do serviço, identificada por ato do comandante-geral, conforme conveniência e oportunidade da administração, garantida ao militar estadual nova data de reinício do gozo das férias interrompidas. Geraldo, não entendi. Simples. No Rio de Janeiro, por conta das Olimpíadas, como a cidade teve mais de 1.200.000 visitantes, durante o período das Olimpíadas, não permitiram que nenhum servidor público da segurança pública, ou seja, polícia militar, bombeiro militar, os policiais civis, o agente penitenciário, nenhum destes puderam tirar férias. Ou tira antes ou tira depois, mas no período de Olimpíadas não foi permitido tirar férias. Perfeito? Então, isso daí é o quê? É uma necessidade do serviço? Óbvio.
A população do Rio de Janeiro ganhou 1.200.000 pessoas a mais. No único dia de fluxo de pessoas no aeroporto, aumentaram em 80.000 o número de pessoas. Entendeu? Então, olha a importância. Eu vou deixar o policial tirar férias naquele período? Não. Vai ficar trabalhando. Ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Férias e processo de inatividade. Não fará juiz a férias regulamentares o militar estadual que esteja aguardando solução de processo de inatividade. Ou seja, se ele está aguardando um processo para solucionar a sua inatividade, ele está falando aqui, ó, que ele não vai fazer juiz o quê? As férias. Perfeito? Só decorar isso daí. Vamos lá. Divisão do período de gozo de férias. As férias a que se refere esse artigo poderão ser divididos em em 2 períodos iguais, ou seja, ou eu tiro as férias ou eu tiro o quê? 15 mais 15, porque férias são o quê? 30 dias, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Férias de militar em curso de formação para ingresso na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar. O direito destacado nesse artigo estende-se aos militares que estão no curso de formação para ingresso na corporação. Então, se ele tem direito de férias, quando ele está no curso de formação, tem. Beleza? Núpcias, luto, instalação e trânsito. Ok? Vamos lá. Os militares estaduais têm direito aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas às disposições legais e regulamentares por motivo de, vamos lá, se ele, núpcias, casou ou morreu, fala assim comigo, para ficar engraçado, casou ou morreu, 8 anos, mesma coisa, casar e morrer é a mesma coisa, 8 anos, tá? Núpcias, 8 anos, olha só, imagina, todo mundo vai querer casar para ficar 8 anos em casa. Gente, núpcias, 8 dias, luto, 8 dias, por motivo de falecimento de pais, irmão, cônjuge, companheiro, filhos e sogros, ok? Então, já deixa claro, ou é o meu cônjuge, que não tem nenhum grau hierárquico ligado a mim, ou os parentes de primeiro grau, ainda que sejam por afinidade. Primeiro grau é quem? Meu papai e minha mamãe, meu filho e minha filha. Meu primeiro grau em linha reta. Agora, por afinidade, o meu sogro e a minha sogra, ou seja, até o primeiro grau. Fica essa dica para vocês, tá bom? Instalação, ou seja, aqui ó, até 10 dias. Quando se tratar de instalação do militar, até 10 dias ele pode se afastar. E trânsito, até 30 dias. O que é trânsito, Geraldo? Trânsito é o período que ele tem para se locomover de uma determinada lotação para outra. Ele estava no 11º Batalhão e morava na cidade X. Foi mandado para o 28º Batalhão e foi morar na cidade Y. Qual é o período de trânsito que ele tem? 30 dias, ok? Vamos lá. Data de concessão de núpcias ou do luto. Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido no primeiro caso, ou seja, aqui ó, núpcias, se solicitado por antecipação a data do evento e, no segundo caso, tão logo a autoridade a que tiver subordinado militar estadual tome conhecimento, de acordo com a portaria do comandante-geral. Então, como funciona? Se eu vou me casar e quero gozar núpcias, aquele período de 8 dias, eu tenho que avisar previamente. Agora, se é o luto, eu não vou ter... Como eu vou avisar que a pessoa vai falecer? O meu ente querido, familiar, vai falecer? Não tem como. Então, é a partir do momento que conta esse prazo, a partir do momento que tomar o conhecimento, de acordo com a portaria do comandante-geral. Foi? Estamos juntos? Vamos embora, então. Cômputo de férias, núpcias, luto, instalação e trânsito como de efetivo serviço. Aqui, artigo 61. As férias, vem comigo, as férias e outros afastamentos mencionados nessa seção são concedidos sem prejuízo da remuneração prevista na legislação específica e computadas como tempo de efetivo serviço e ou contribuição para todos os efeitos legais. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Quando ele fala para contribuição para todos os efeitos legais, quer dizer que a sua aposentadoria não vai ser afeta a isso.
Não vou afetar a tua aposentadoria, porque eu conto para todos os efeitos legais. Quando ele fala aqui, ó, que é a núpcia, o luto, a instalação, o trânsito e as férias são tidos como efetivo serviço, quer dizer que eu vou contar para todos os efeitos, para a promoção, para a aposentadoria, correto? Para todos os fatores. E você vai continuar recebendo. Você vai se afastar, me afastei, mas continuo recebendo como se no exercício eu tivesse. É assim que funciona. Isso que é a essência de ser considerado como efetivo exercício. Efetivo serviço, correto? Toda vez que você vir falar efetivo serviço, efetivo exercício, em efetividade, enfim, são sinônimos, ok? Então o que o tio Geraldo vai fazer? Nos nossos novos moldes aqui do LAC Concursos, a gente agora para com 30 minutinhos, você vai lá no banheiro, toma uma água e volta correndo para a gente, ok? Isso tudo foi desenhado e desempenhado para que você, através do seu smartphone, às vezes está numa fila, está no ônibus, está no transporte, está no táxi, está no Uber, enfim, está sentado esperando a sua aula começar, enfim, em qualquer lugar, o que você faz? Assiste uma aulinha. Correto? Porque de meia hora passa rapidinho e você consegue acompanhar. Só peço para que vocês não se esqueçam, ao final, vai lá e clica para ver se a aula está boa, se está ruim, se a aula está legal, show de bola, eu agradeço pelo seu elogio. Se a aula não está legal, eu quero te ouvir para saber como eu faço para melhorar, para que cada vez mais eu venha potencializar a sua aprovação, porque esse é o nosso objetivo. A LAC Concursos, ela não está preocupada em formar grandes juristas na legislação militar. Não, ela quer formar o quê? Grandes, exímios feitores de provas de concurso público. E eu tenho certeza que você vai alcançar esse objetivo e você vai ser um desses exímios feitores de prova de concurso público. Pois, em breve, rapidinho, a sua aprovação está chegando. Ok? Beijo muito grande do professor Geraldo Neto e eu te aguardo na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Clique lá